Você já percebeu como, em certos momentos da vida, parece impossível escapar da presença de pessoas que drenam nossa energia? Talvez seja alguém no trabalho que sempre encontra defeitos em tudo, um familiar que insiste em trazer discussões desnecessárias ou até mesmo conhecidos que parecem se alimentar do conflito. No cotidiano, estamos cercados de diferentes personalidades, e entre elas, sempre existirão aquelas que chamamos de difíceis ou tóxicas. No entanto, o budismo nos convida a olhar para essa realidade de uma forma diferente. Em vez de julgar ou rotular essas pessoas apenas como obstáculos, somos chamados a perceber que sua presença também faz parte do nosso caminho de crescimento. Na filosofia budista, tudo o que encontramos na vida é resultado da interdependência, uma teia de causas e condições que se entrelaçam, criando as experiências que vivemos. Nada acontece por acaso. Cada encontro, seja ele agradável ou desafiador, traz consigo a possibilidade de aprendizado. Pessoas tóxicas não são apenas aquelas que levantam a voz ou que espalham palavras duras. Muitas vezes, a toxicidade está na manipulação sutil, no pessimismo constante ou no desejo de controlar os outros. São pessoas que, consciente ou inconscientemente, ainda não aprenderam a lidar com seus próprios sofrimentos e acabam espalhando esse peso no ambiente. Mas, como ensina o Buda, não é a chama que te queima, mas o apego a ela. O problema não está apenas no comportamento do outro, mas em como reagimos a esse comportamento. Quando não temos consciência, reagimos automaticamente. Deixamos que as palavras nos atinjam como flechas e carregamos conosco a dor que não nos pertence. Mas o caminho budista nos lembra de algo essencial. Entre a ação do outro e a nossa reação, existe um espaço. Nesse espaço está a nossa liberdade. É ali que podemos escolher não ser dominados pela raiva, pelo ressentimento ou pelo desejo de vingança. Essa é a primeira chave para lidar com pessoas difíceis. Atenção plena diante da negatividade. Chave 1. Atenção plena diante da negatividade. A prática da atenção plena nos convida a estar presentes sem julgamento. Quando alguém se aproxima com palavras ásperas ou atitudes que tentam nos desequilibrar, nossa mente pode ser puxada para uma espiral de emoções negativas. Mas, se respiramos fundo e observamos, podemos ver claramente que a raiva que o outro expressa não nasceu em nós, mas nele. É um reflexo de suas dores, inseguranças e confusões internas. Praticar a atenção plena nesses momentos é como erguer um espelho silencioso. O que vem até você não precisa ser absorvido. Você pode apenas reconhecer: isso não é meu. Isso pertence ao outro. Esse simples reconhecimento já nos liberta de carregar pesos que não são nossos. Chave 2. Respiração consciente. Quando estamos frente a frente com alguém que tenta nos provocar, a primeira reação do corpo é acelerar. O coração bate mais forte, os músculos se contraem, a mente se enche de pensamentos de defesa. Nesse turbilhão, é fácil perder o controle. Mas o budismo nos ensina que a respiração é a ponte que nos reconecta ao presente. Inspirar profundamente e expirar lentamente nos devolve ao agora. Cada respiração consciente é como uma âncora que impede o barco de ser levado pela tempestade. Assim, em vez de responder no calor do momento, podemos criar um espaço interno de calma. Nesse espaço, a escolha surge: permanecer em paz em vez de revidar. Experimente, na próxima vez que sentir que alguém está tentando sugar sua energia, inspire fundo, conte até 3, e depois expire lentamente. Enquanto faz isso, diga mentalmente: estou em paz, nada externo pode roubar minha serenidade. Essa prática simples pode transformar completamente o rumo de uma conversa. Chave 3. O silêncio como escudo. Muitas vezes, acreditamos que precisamos responder a tudo. Que, se alguém nos ataca com palavras duras, temos que contra-atacar para não parecer fracos. Mas a sabedoria budista nos lembra de uma verdade poderosa: nem toda flecha merece ser devolvida. O silêncio pode ser uma resposta muito mais sábia e transformadora do que qualquer palavra. O silêncio não é passividade. É um ato consciente de não permitir que a energia do outro entre no seu campo. Quando escolhemos o silêncio, não estamos concordando nem nos rendendo, mas simplesmente nos protegendo. É como erguer uma muralha invisível que impede que o veneno do outro contamine a nossa mente. Há uma antiga história em que ilustra isso de forma bela.
Um guerreiro arrogante insultava um monge, esperando que este reagisse. O monge, porém, permaneceu em silêncio. Depois de muito tempo, o guerreiro, exausto, perguntou: "Por que não me respondes?" O monge sorriu e disse: "Se alguém lhe oferece um presente e você não aceita, a quem pertence o presente?" O guerreiro respondeu: "A quem tentou dá-lo." Então o monge concluiu: "Da mesma forma, não aceito suas palavras. Elas permanecem com você." Assim é o poder do silêncio. Ele devolve ao outro a responsabilidade de carregar sua própria carga. Estas três primeiras chaves, a atenção plena, a respiração consciente e o silêncio, são como pilares para qualquer relação difícil. Elas não eliminam a presença das pessoas tóxicas, mas transformam a maneira como nos relacionamos com elas. Em vez de reagirmos como vítimas ou inimigos, passamos a agir como observadores conscientes, preservando nossa paz interior. Na primeira parte deste caminho, aprendemos que a atenção plena, a respiração consciente e o silêncio são três chaves fundamentais para nos proteger da energia negativa. Elas funcionam como um escudo que preserva a serenidade diante de pessoas que ainda não aprenderam a lidar com os próprios sofrimentos. Mas o budismo nos ensina que a verdadeira prática não é apenas se defender, e sim transformar a maneira como nos relacionamos com a vida e com os outros. Aqui entra um segundo conjunto de chaves, que vão além da proteção. São ferramentas para cultivar compaixão, sabedoria e liberdade interior mesmo quando estamos diante de alguém que tenta nos ferir. Chave 4. A compaixão como antídoto. Quando vemos uma pessoa agindo de forma tóxica, a primeira reação natural é rejeição. Queremos nos afastar, nos defender ou até revidar. Mas a compaixão nos convida a enxergar além da superfície. O ensinamento budista nos lembra que a raiva, o ódio e a agressividade são sempre expressões de dor. Quem ataca está, na verdade, gritando por dentro. Quem critica sem parar talvez esteja pedindo atenção, porque se sente invisível. Quem manipula, talvez carregue o medo profundo de ser abandonado. Ter compaixão não significa aceitar abusos ou tolerar injustiças. Significa mudar a lente. Em vez de ver um inimigo, ver um ser humano que sofre. Quando desenvolvemos essa visão, nosso coração se torna mais leve, porque não carregamos rancor. O outro pode até permanecer no seu comportamento, mas dentro de nós nasce a liberdade de não ser envenenado por ele. Grande parte do sofrimento diante de pessoas difíceis nasce das expectativas que criamos. Queremos que o outro nos entenda, que seja gentil, que haja de forma justa. Mas o budismo nos ensina que o apego às expectativas gera frustração. Quando aceitamos que cada pessoa é como é, fruto de sua história, de seus medos, de suas escolhas, paramos de gastar energia tentando mudá-la. Isso não significa desistir da relação, mas sim liberar o peso da exigência. O não apego nos convida a soltar a necessidade de controlar o comportamento do outro. Ao fazer isso, você descobre uma verdade libertadora. A paz não depende de como os outros agem, mas de como você responde. Chave 6. Limites compassivos. Compaixão não é sinônimo de tolerar tudo. Assim como o monge que observa a raiva sem aceitá-la, também podemos estabelecer fronteiras saudáveis. O budismo fala da prática da ação correta, que significa agir com sabedoria e firmeza quando necessário. Diante de uma pessoa tóxica, isso pode significar dizer não com calma, se afastar quando o ambiente se torna insustentável, ou até mesmo encerrar uma relação que já não contribui para o bem-estar. O limite compassivo é aquele que protege a sua paz sem nutrir ódio. É dizer, eu respeito a sua jornada, mas escolho cuidar da minha serenidade. Essa atitude não só preserva sua energia, como também envia uma mensagem silenciosa de que não é preciso violência para proteger o que é sagrado. Chave 7. O espelho interior. O budismo nos convida a olhar para cada encontro como um reflexo. Muitas vezes, as pessoas tóxicas nos incomodam porque despertam em nós algo que ainda não foi curado. Quando alguém insiste em nos criticar, talvez toque em nossa própria insegurança. Quando alguém tenta nos manipular, talvez revele o nosso medo de decepcionar os outros. Quando alguém nos rejeita, talvez acorde feridas antigas que ainda não cicatrizaram. Ver essas situações como um espelho não é se culpar, mas se libertar.
O outro não é apenas um agressor, é também um mensageiro que nos mostra onde ainda precisamos cultivar autoconfiança, amor próprio e clareza interior. Essa prática transforma a toxicidade em oportunidade de autoconhecimento. Cada encontro difícil deixa de ser apenas um obstáculo e se torna um mestre disfarçado. Chave 8. A paciência como força interior. Na sociedade atual, paciência é vista como fraqueza. Mas, no budismo, ela é considerada uma das maiores virtudes espirituais. Ser paciente diante de uma pessoa difícil não é aceitar abusos, mas manter a serenidade mesmo quando tudo em você pede para reagir. É como ser uma árvore diante do vento. Ela sente a pressão, mas não se quebra. A paciência nasce da compreensão de que cada pessoa está em um estágio diferente de sua jornada. Assim como uma criança não aprende a andar de um dia para o outro, também não podemos esperar que todos tenham a mesma maturidade emocional. Algumas pessoas ainda estão presas em ciclos de raiva, inveja ou controle. Reconhecer isso com paciência é compreender que não é sua responsabilidade apressar o crescimento do outro. Essas 4 chaves: compaixão, não apego, limites compassivos e espelho interior, juntas à prática da paciência, formam um conjunto poderoso. Elas nos ajudam não apenas a nos proteger, mas a transformar profundamente a maneira como vemos as relações difíceis. Quando aplicamos essas práticas, percebemos que pessoas tóxicas não têm o poder de destruir nossa paz. O máximo que conseguem é revelar onde ainda precisamos crescer. A toxicidade, então, deixa de ser um peso e se torna parte do nosso caminho de libertação. Nas 2 primeiras etapas deste caminho, aprendemos 8 chaves que nos ensinam a cultivar serenidade, compaixão e sabedoria diante de pessoas difíceis. Agora, na terceira parte, avançamos para práticas ainda mais sutis, que atuam no nosso mundo interior. Porque, em última instância, a toxicidade externa só encontra morada se encontra um espaço aberto dentro de nós. Quando fortalecemos o coração e a mente, criamos uma fortaleza silenciosa que nenhum veneno externo consegue penetrar. Essas próximas chaves nos convidam a mergulhar em um nível mais profundo de consciência, onde o verdadeiro poder não está em mudar o outro, mas em cuidar do que se passa dentro de nós. Chave 9. O silêncio interior. É comum pensar no silêncio como ausência de palavras. Mas, no budismo, o silêncio verdadeiro é interior. É o cessar do diálogo mental incessante, da necessidade de responder, justificar ou contra-atacar. Diante de alguém tóxico, muitas vezes somos levados a debates sem fim, onde cada palavra se torna combustível para mais conflito. O silêncio interior é o poder de não se deixar arrastar por esse ciclo. Praticar esse silêncio não significa se calar por medo, mas escolher não se envolver no jogo do outro. É guardar energia para o que realmente importa. O silêncio interior é como uma água calma que não reflete a tempestade do céu, mas a paz da sua própria natureza. Essa chave é especialmente poderosa porque a toxicidade precisa de reação para existir. Quando você não reage, não se explica, não entra na dança do conflito, o outro se vê diante de um vazio que não consegue manipular. Esse vazio é, na verdade, o seu espaço de liberdade. Chave 10. Desapego emocional. As pessoas tóxicas muitas vezes tentam nos prender através das emoções. Despertam culpa, medo, raiva ou obrigação. E é justamente essa ligação emocional que nos torna vulneráveis. O budismo nos ensina que o desapego não é frieza, mas sabedoria. É a capacidade de sentir sem se afogar, de se importar sem se perder. Diante de alguém que manipula, podemos reconhecer o que sentimos. Sinto raiva, sinto dor, sinto injustiça, mas escolher não deixar que esse sentimento nos comande. O desapego emocional é como observar uma chama. Você sente o calor, mas não coloca a mão no fogo. Ele nos permite estar presentes sem sermos consumidos. Isso não é indiferença, é cuidado consigo mesmo. Praticar o desapego é lembrar que suas emoções são suas, não do outro. Ninguém pode forçar você a reagir, a não ser que você entregue esse poder. Recuperar esse domínio interior é um ato de libertação. Chave 11. Autocompaixão. Muitas vezes, diante de pessoas tóxicas, somos duros demais conosco. Nos culpamos por não termos respondido da melhor forma,
Nos criticamos por termos permitido que nos ferissem, ou nos sentimos fracos por não conseguirmos nos afastar. O budismo nos lembra que a prática começa dentro de nós. Se queremos oferecer compaixão aos outros, precisamos primeiro aprender a oferecê-la a nós mesmos. Autocompaixão é tratar-se com a mesma bondade que você ofereceria a um amigo. É dizer a si mesmo: eu também sou humano. Eu também erro. Eu também estou aprendendo. Essa prática dissolve a vergonha e a autocrítica, e nos dá força para seguir com mais leveza. Quando cultivamos autocompaixão, deixamos de ser o nosso próprio inimigo e nos tornamos aliados de nós mesmos. E, diante de pessoas tóxicas, essa força interior é essencial, porque, mesmo que o mundo nos ataque, dentro de nós haverá sempre um lugar seguro de acolhimento. Chave 12. A sabedoria da impermanência. Nenhuma dor, nenhum conflito e nenhuma relação difícil dura para sempre. Essa é uma das verdades centrais do budismo. Tudo é impermanente. Muitas vezes sofremos porque acreditamos que a situação atual será eterna. Quando estamos presos em uma relação tóxica, parece que nunca sairemos dela. Quando alguém nos fere, sentimos que aquela ferida nunca vai cicatrizar. Mas, assim como as estações mudam e o rio nunca é o mesmo, também a vida está sempre em fluxo. Reconhecer a impermanência nos dá esperança e leveza. Lembra-nos de que até os momentos mais difíceis são apenas nuvens passageiras no céu da nossa consciência. E também nos ajuda a não nos apegar ao sofrimento. Se tudo passa, não precisamos carregar dores antigas como se fossem eternas. Essa chave nos convida a confiar no tempo e no fluxo da vida. Mesmo pessoas tóxicas podem mudar, e, se não mudarem, a própria vida se encarrega de transformar a situação. Nada é fixo. Nada é definitivo. Essas 4 últimas chaves formam o coração da prática budista diante da toxicidade. Elas não lidam apenas com o comportamento externo, mas com o modo como nos relacionamos com nossas próprias emoções, pensamentos e feridas. Quando cultivamos silêncio interior, desapego emocional, autocompaixão e sabedoria da impermanência, criamos um espaço dentro de nós que nada pode corromper. Esse é o verdadeiro poder espiritual, a liberdade de ser paz mesmo em meio ao caos. Chegamos ao final desta jornada, onde reunimos as 12 chaves budistas que nos guiam no caminho da paz diante de pessoas tóxicas. Cada uma delas, sozinha, já é uma ferramenta poderosa. Juntas, formam um verdadeiro mapa para a serenidade interior. Mas o valor desses ensinamentos não está apenas em conhecê-los, está em vivê-los. O budismo nos lembra que o Dharma não é uma teoria, mas uma prática. O conhecimento, por si só, é como uma semente, só floresce quando regado pela ação consciente. Por isso, nesta última sessão, vamos integrar essas 12 chaves, entendendo como aplicá-las no dia a dia, e como transformá-las em hábitos que nos protegem e nos fortalecem. O primeiro passo para aplicar as chaves é cultivar a consciência. Sem perceber quando estamos diante de uma pessoa tóxica ou quando estamos reagindo de forma automática, não há como mudar. A consciência é como uma lanterna que ilumina o escuro. Ela nos mostra, no calor de uma discussão, que estamos prestes a perder o controle. Ela nos revela quando a manipulação está acontecendo. E, principalmente, ela nos lembra de que temos escolha. Sem consciência, seguimos repetindo os mesmos padrões. Com consciência, abrimos espaço para a liberdade. Por isso, em qualquer situação difícil, o primeiro gesto é sempre voltar ao presente. Respirar, observar, reconhecer. Só então podemos aplicar qualquer uma das chaves que aprendemos. É importante lembrar que as chaves não precisam ser usadas todas ao mesmo tempo. Cada situação pede uma delas, ou uma combinação. Mas existe uma ordem natural que pode nos ajudar a navegar melhor. Reconhecimento, chave 1. Ver o que está acontecendo. Não tomar para si, chave 2. Lembrar que o problema do outro não é nosso. A prática da paciência, chave 3. Respirar antes de agir. A compaixão, chave 4. Compreender a dor que existe por trás do outro. O não apego, chave 5. Não se prender às ofensas. A sabedoria do limite, chave 6. Saber até onde ir. A prática da equanimidade, chave 7. Manter o equilíbrio.
O refúgio interior, chave 8. Encontrar paz dentro de si. O silêncio interior, chave 9. Não alimentar o conflito. O desapego emocional, chave 10. Não deixar as emoções governarem. A autocompaixão, chave 11. Cuidar de si mesmo. A sabedoria da impermanência, chave 12. Lembrar que tudo passa. Essa ordem é como um fluxo natural. Começa com a percepção do que acontece fora e termina com a integração interior. Mas, na vida real, às vezes começamos pelo meio, às vezes pulamos etapas. Não há problema. O importante é lembrar que temos essas ferramentas à disposição, como instrumentos de um músico. O segredo para que as chaves funcionem é praticá-las mesmo quando não estamos diante de pessoas tóxicas. Assim, quando a dificuldade aparece, já estamos preparados. Podemos, por exemplo, ao acordar, repetir mentalmente: hoje escolho a paz sobre a reação. Durante uma conversa comum, praticar ouvir sem julgamento, exercitando a paciência. Em momentos de calma, meditar sobre a impermanência, lembrando que tudo está em constante mudança. Antes de dormir, cultivar autocompaixão, perdoando-se por qualquer falha do dia. Esses pequenos gestos criam raízes profundas. Quando chega o momento de lidar com pessoas realmente difíceis, nosso coração já está treinado para responder com sabedoria, em vez de reagir com impulsividade. Entre todas as chaves, talvez uma das mais transformadoras seja a do silêncio interior. Vivemos em uma sociedade que nos ensina a responder sempre, a defender nossa posição, a provar nosso valor. Mas o budismo nos mostra que, muitas vezes, o verdadeiro poder está no silêncio. Ignorar não é fraqueza, é força. Não reagir não é submissão, é domínio de si mesmo. Esse silêncio não é vazio, mas cheio de presença. É um silêncio que protege, que conserva energia, que nos conecta com a paz interior. Assim, ao integrar todas as chaves, percebemos que o silêncio interior não é apenas mais uma prática. É o espaço onde todas as outras florescem. Pode soar estranho, mas até mesmo as pessoas tóxicas têm um propósito em nossa vida. Não porque devamos agradecer pelas dores que nos causam, mas porque elas revelam partes de nós que talvez nunca víssemos sem elas. São essas pessoas que nos ensinam a paciência, que nos mostram até onde vão nossos limites, que nos obrigam a cultivar compaixão verdadeira, que nos fazem perceber se estamos realmente desapegados. Em certo sentido, elas são mestres disfarçados, que nos conduzem a praticar o que, de outra forma, ficaria apenas no plano teórico. Claro, não precisamos aceitá-las de braços abertos ou permitir abusos. Mas, quando conseguimos ver nelas um espelho de aprendizado, transformamos dor em sabedoria. No fim das contas, todas as chaves nos levam ao mesmo lugar, o refúgio interior. Esse espaço íntimo, silencioso e indestrutível dentro de nós. As pessoas podem gritar, criticar, manipular, julgar. Mas, se temos esse refúgio, nenhuma palavra nos arranca da paz. Ele não é construído da noite para o dia, mas através da prática constante. É nesse refúgio que descobrimos a liberdade verdadeira, a de não depender do humor ou da opinião alheia para estar em paz. É nele que entendemos que a paz não é algo que o mundo nos dá, mas algo que já carregamos e só precisamos despertar. Ao longo deste roteiro, percorremos 12 chaves que o budismo nos oferece para lidar com pessoas tóxicas sem perder a serenidade. Não se trata de receitas mágicas nem de soluções instantâneas. É um caminho de prática, de consciência, de compaixão e, sobretudo, de paciência consigo mesmo. As pessoas tóxicas podem continuar existindo. O mundo pode seguir sendo desafiador. Mas dentro de você existe uma fortaleza silenciosa, feita de presença, de sabedoria e de amor. E quando você aprende a acessar essa fortaleza, nada pode realmente abalá-lo. Repita comigo, suavemente, como quem planta sementes de calma em seu coração. Eu escolho a paz sobre a reação. Eu não sou responsável pelo veneno do outro. Eu me permito sentir sem me prender. Eu cultivo compaixão por mim e pelos outros. Eu confio que tudo passa. Essas palavras, simples e sinceras, são o resumo de todas as chaves. Se praticadas diariamente, transformam não apenas o modo como lidamos com pessoas tóxicas,
mas também a forma como vivemos e nos relacionamos com o mundo. E assim, no silêncio do coração, descobrimos a sabedoria budista. A paz não é ausência de desafios, mas presença de consciência. Que você leve consigo essas 12 chaves e construa uma vida onde a serenidade seja sua companheira constante, independentemente das tempestades externas. Se este conteúdo ressoou em você, inscreva-se no canal, compartilhe esta mensagem e escreva nos comentários. Qual dessas chaves você mais deseja praticar em sua vida? Sua experiência pode inspirar outros que também caminham por esse mesmo caminho. Até o próximo vídeo, e que sua vida seja sempre iluminada pela luz da sabedoria, da compaixão e da paz interior.